Que tipo de mentalidade desenvolver para passar em concursos públicos? Se você quer saber mais a respeito disso, então se liga no vídeo de hoje. Fala rapaziada concurseira, que é o Edu Pessoa do Concurseiro 2472, o canal voltado para você, concurseiro, gente da gente, concurseiro de plantão. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre que mentalidade desenvolver para passar em concursos públicos, como dominar esse jogo. Isso mesmo, como dominar esse jogo. Porque no final das contas o concurso público é um jogo, só que é um jogo que deve ser jogado de forma estratégica. Eu diria até melhor, com estratégia furtiva. Estratégia furtiva, Edu? Que negócio é esse? Calma que eu vou te explicar. Quem gosta do mundo dos games sabe que existem diversos tipos de jogo de videogame. E um desses gêneros é o gênero furtivo, ou stealth, como se chama em inglês. A característica desse tipo de jogo, como qualquer outro jogo de videogame, é, obviamente, eliminar algum chefão, seja do jogo ou seja de alguma missão em específico. Só que você joga esse jogo de duas grandes formas. Uma forma direta e uma forma mais estratégica, que a gente chama de forma furtiva, né? Silenciosa. A forma direta é o seguinte: você sai do ponto A e vai até o ponto B, ou seja, você começa o jogo e seu objetivo é eliminar o chefão, mas sem se preocupar muito com estratégia ou formas de enganar os comparsas daquele chefão que você está jogando. E aí você, obviamente, pode atingir esse resultado, só que o jogo te recompensa de uma forma menor. Você ganha menos pontos, menos bônus, menos recompensas por ter jogado dessa forma. E tem a outra forma de jogar, que é a forma justamente estratégica, a forma furtiva. E como é que você joga essa forma furtiva num jogo de stealth? Existem várias formas. Uma delas, por exemplo, é você usar disfarces ou camuflagem para você ali se mesclar na multidão, ou então você ter acesso a lugares restritos daquela fase sem que você seja percebido com a roupa normal do personagem. Outra forma é você ir direto ao ponto com a roupa do personagem, mas se utilizando ali de esconderijos, de lugares, jogando coisas para distrair os comparsas ali do adversário, e com isso você poder chegar até o local em que se encontra o tal do chefão, esperar o momento certo, dar o bote, eliminar o chefão e depois sair dali e finalizar a fase. É assim geralmente a forma clássica de jogar. E esse tipo de jogo ele tem como característica ser construído, né? Ou em primeira pessoa, ou então em terceira pessoa. Em primeira pessoa, geralmente a câmera do jogo são seus próprios olhos. Se você estivesse dentro do jogo, você não consegue ver o rosto do personagem, tamanho grau de realismo. O jogo em terceira pessoa, você consegue ver o personagem por inteiro, e aí você consegue ter uma visão mais ampla controlando pelo seu joystick. Não é regra isso, tá? Mas geralmente os jogos stealth, os jogos furtivos, são jogos que você consegue jogar só de uma pessoa. Você não consegue jogar de dupla, geralmente no modo normal, né? Sem ser modo online ou coisa do tipo. É um jeito de jogar muito seu, muito pessoal, muito individual. E o jogo dos concursos vai na mesma analogia também. Você joga muito de forma individual, de forma pessoal, esse jogo. Tudo que a gente começa na vida, seja um novo jogo de videogame, seja um relacionamento, uma dieta, um treino, e estudar para concurso, a gente sempre começa motivado, começa animado. No caso aqui da preparação para concursos, a gente começa comprando materiais novos, vídeos, cursos, livros, entre outras coisas. Só que ao longo dessa jornada, a gente se depara com essas duas grandes formas de jogar, parecido com videogame. Só que no mundo dos concursos, essas duas formas de jogar têm uma outra nomenclatura. Quem gosta de jogar desse jeito direto, ou seja, indo do ponto A até o ponto B, a gente chama geralmente de pessoas com mentalidade fixa. Esse é o termo que eu vou usar daqui pra frente. E as pessoas que gostam de jogar com mais estratégia, de um jeito mais furtivo, vamos dizer assim, chamamos essas pessoas de pessoas com mentalidade progressiva ou mentalidade de crescimento. Tem os concurseiros com mentalidade fixa e os concurseiros com mentalidade de crescimento. O concurseiro com mentalidade fixa começa jogando esse jogo dos concursos já sabendo como se joga o jogo. Ou seja, ele entra autoconfiante. E autoconfiança não é problema nenhum nesse jogo dos concursos, tá bom? Até porque a autoconfiança é um ingrediente fundamental para que todo concurseiro tenha êxito na aprovação em concursos públicos. Só que no caso do concurseiro com mentalidade fixa, a autoconfiança serve como um escudo para esconder algumas fragilidades que esse concurseiro tem durante a sua preparação. E ter fragilidade também não é problema nenhum. Todo mundo começa tendo algum tipo de fragilidade. Ou você já nasceu aprendendo a andar? Provavelmente não, né? Só que a grande questão
é que o concurseiro com mentalidade fixa não faz alguma coisa a respeito dessas fragilidades que ele tem. Na cabeça dele, esforço é sinônimo de falta de capacidade. Se é falta de capacidade, significa a pessoa não sabe fazer. Tanto é que o lema do concurseiro com mentalidade fixa é: se não é perfeito, então não é para ser feito. Quer ver como é um exemplo de concurseiro de mentalidade fixa na prática? Imagina a seguinte situação. Ele tem lá na frente dele uma bateria com 10 exercícios de qualquer matéria, a matéria que você quiser. 10 exercícios. Aí o concurseiro com mentalidade fixa faz o primeiro exercício, ele vai lá e marca certo. Só que na verdade a questão estava errada. Aí sobe aquela raiva nele, ele começa a ficar pé de raiva, mas ele pensa assim: eu vou fazer de novo, vou tentar mais uma vez. Aí ele faz a segunda questão, ele marca errado dessa vez, só que a questão estava certa. Aí ele já fica com mais raiva. Aquela raiva vai subindo, aquele ódio vai consumindo ele, o coração vai apertando mais porque ele não estava esperando aquilo saiu do controle dele. E aí a raiva dele consome tanto que ele fala assim: olha, eu vou fazer mais uma questão só para esfregar na cara desse site safado de questão que quem tá certo sou eu e não é ele. Aí ele vai lá e faz a terceira questão. E adivinha? Ele erra de novo. E aí ele fala: pô, foda esse negócio aqui, hein? Complicado. E agora? O que eu faço? Concurseiro com mentalidade fixa, como ele usa a autoconfiança como escudo para esconder as fragilidades, e ele não quer trabalhar, fazer alguma coisa a respeito dessas fragilidades, ele começa a praticar o autoengano. E aí qual que é a questão do autoengano? É que no final das contas, a única pessoa que realmente sai enganada é a própria pessoa que praticou o autoengano. Isso porque é fácil você chegar para as pessoas e falar: olha, eu estou estudando para a prova tal, estou fazendo exercício, estou revisando sim, estou fazendo simulados, fiz aquele simulado lá. Na verdade, a pessoa com mentalidade fixa não fez nada. Ela está ali empurrando com a barriga, ela está só fazendo uma imagem. Só que qual que é o problema? Quando chega lá no Poderoso Chefão, que é a prova, aí não tem como enganar ninguém, não tem como mentir. Aí você vai pra prova, você assim, né, modo de dizer, não é você que tá vendo esse vídeo. Você no sentido assim, a pessoa com mentalidade fixa. Ela vai pra prova e não passa. Aquilo ali acaba com o orgulho, arrebenta. Aí como ela não passou na prova, consequentemente o nome dela não aparece no diário oficial. Aí é outro baque, aí não tem como mentir. Você fez a prova, não passou, seu nome não tá no diário oficial. Acabou. Aí você se arrebenta, você não quer dar o braço a torcer, mas você sabe que você saiu dali, né? A pessoa com essa mentalidade saiu dali totalmente arrasada, humilhada. Aí ela bota a viola dentro do saco, vai pra casa, chora. E ao invés de mais uma vez entender o que aconteceu, não. Sabe o que o concurseiro com mentalidade fixa faz? Vai procurar um culpado. O culpado foi o menino que fez barulho. O culpado foi o marido. O culpado foi a esposa. O culpado é o governo que não abriu o concurso. O culpado é aquele site safado de questão. Aquele material que não vale nada. Aquele isso, aquele aquilo, aquele que não sei o quê. Ele usa esse tipo de desculpa como forma de tentar preencher o orgulho que está ferido. É assim que o concurseiro de mentalidade fixa acaba, na maioria das vezes, agindo. E aí, do outro lado, tem o concurseiro com a mentalidade de crescimento. O concurseiro que tem a mentalidade de crescimento, ele também entra autoconfiante nesse processo. Só que, diferentemente do concurseiro com mentalidade fixa, ele entende que tem fragilidades também, conhece essas fragilidades, só que ele não usa isso como escudo. Tenta fazer alguma coisa a respeito disso. Ele tenta entender o porquê que ele tem aquela fragilidade. Tenta trabalhar em cima disso. Tanto é que o lema do concurseiro com mentalidade de crescimento é: feito é melhor do que perfeito. Lá era: se é perfeito, então não pode ser feito. Aqui o lema é outro: feito é melhor do que perfeito. Vamos pegar o mesmo exemplo das 10 questões. Como é que um concurseiro com mentalidade de crescimento age no mesmo exemplo lá que a gente deu no início? Imagina o seguinte: ele tem lá as mesmas 10 questões, ele vai lá, marca a primeira questão. Ele marca certo, só que a opção estava errada. Aí ele, coração para também, ele se assusta igual o concurseiro de mentalidade fixa. Nada mudou, tudo igual. Aí ele também tenta fazer a segunda questão. Ele vai lá, faz a segunda questão, ele marca errado, só que na verdade estava certa. Aí ele também fica com raiva, o ódio vai subindo, mas ele dá mais uma chance. Ele vai para a terceira questão, erra também, olha que louco, ele erra também. Aí o que ele faz? Aí ele olha para a terceira questão e fala: pô, foda esse negócio aí, hein?
Complicado. Eu realmente não imaginava que era assim. Eu achava que era difícil assim não. E agora, o que eu faço? Primeira coisa que o concurseiro de mentalidade de crescimento vai fazer. Ele vai respirar fundo, contar até 10, vai beber uma água provavelmente, e aí ele vai entender o que aconteceu. Ao invés dele ficar procurando o culpado, o que fez, o que deixou de fazer, ficar tentando se enganar, não. Ele sabe que ele tem a dificuldade, ele vai entender por que ele errou aquelas questões. Ele vai tentar fazer alguma coisa a respeito, pelo menos compreender por que ele chegou naquela situação. Ele pode fazer, por exemplo, o seguinte tipo de pergunta: será que eu errei essa questão porque de repente o professor ainda não abordou esse tema aqui na aula que eu estou estudando? É possível. Será que eu errei porque de repente eu li muito rápido o enunciado e aí eu me distraí, fiquei desatento e posso ter marcado errado? Também é uma possibilidade. De repente ele até eu devagar, até estudou, mas sei lá, trocou um conceito, alguma coisa assim, também pode acontecer. Podem ser várias situações. Mas o concurseiro com mentalidade de crescimento, ele não fica praticando auto-engano. Ele sabe que tem dificuldade, mas ele, diferentemente do concurseiro de mentalidade fixa, tenta trabalhar em cima disso. O concurseiro com mentalidade de crescimento, ele não fica olhando só o ponto A e só o ponto B. Ou seja, saiu daqui do zero e quer fazer a prova. Ele olha essa linha que tem entre o ponto A e o ponto B, que é justamente o processo. Tenta entender como é que esse processo funciona. Então ele sai do ponto A, que é o marco zero dele, e chega no ponto B, mas ele chega olhando todo esse caminho, que é uma trilha de aprovação. Se vocês quiserem dar uma olhada aqui, eu falei a respeito de trilha de aprovação. Depois vocês dêem uma olhada lá que eu explico melhor o que seria isso. O concurseiro com mentalidade de crescimento entende que existe uma trilha, uma jornada, uma caminhada, um processo até a aprovação. O foco dele não é o resultado passar em concurso. É aqui, ó. É no processo, é nessa linha, nessa faixa. Para ele chegar do A até o B, ele tem pequenos blocos, pequenas etapas que ele precisa vencer até chegar no bloco seguinte ou no ponto seguinte. Tem um bloco A1, o bloco A2, o A3, o A4, o A5 e assim por diante, até ele chegar no ponto B. Ele está olhando o que? Ele está olhando por que ele errou, entender como é que foi esse erro, o que ele pode fazer para não errar mais, tirar uma conclusão disso. Na próxima questão ele já tentar fazer diferente. Ele vai tentar ler com mais calma, vai tentar pescar ali alguma palavra-chave para ele tentar não errar. E aí ele muda a forma de atuação, de agir dele. A mudança que existe do concurseiro com mentalidade fixa para o concurseiro com mentalidade de crescimento é muito simples. É só uma mudança relacionada à forma de olhar a coisa. O concurseiro com mentalidade de crescimento, ele não está olhando só o ponto A ou o ponto B, ele está olhando aqui o processo, o foco dele é no processo. O resultado deixa de ser importante. Ele quer entender como é que se dá esse processo. E essa simples mudança de olhar faz toda a diferença. Só que não é um processo tão simples, porque isso está relacionado muito com as crenças de cada um. Com as minhas crenças pessoais, com as suas crenças pessoais. Que crenças são essas? Crenças relacionadas aos estudos. Você estudou numa escola particular que normalmente tem uma formação mais aprimorada, personalizada, do que uma escola pública. Não estou dizendo que toda escola pública é ruim ou que toda escola particular é boa, não. Mas, via de regra, há esse tratamento. Você pode ter tido uma formação mais ou menos capenga. E tem também a questão da disposição. Você tem que estar disposto a fazer esse exercício de tentar mudar de mentalidade. E mesmo que você esteja disposto, ainda assim não é do dia para a noite, porque cada um tem um processo. Alguns podem levar menos tempo, semanas, outros podem levar meses, alguns podem levar até anos. Deixa eu contar aqui uma história para vocês. Nesse vídeo que eu falei para vocês dar uma olhada, eu conto como eu fiz a minha transição de focar só no que eu estava fazendo até então e passar a me dedicar aos concursos públicos. Quando eu fiz isso, eu entrei no mundo dos concursos tentando fazer esse exercício, saindo de uma mentalidade fixa, que tinha me levado a diversas reprovações, e tentando exercitar essa mentalidade de crescimento. Isso era 2012. Uma das primeiras provas que eu fiz foi a do Tribunal Superior do Trabalho. Fiz a prova e fiquei lá em 9.000 e alguma coisa. O que me fez motivar, mesmo com essa classificação, foi eu ter saído de uma situação em que meu nome sequer aparecia no Diário Oficial para que o meu nome passasse a aparecer no Diário Oficial. Isso para mim fez toda a diferença, abriu assim a minha mente de um jeito muito louco mesmo.
Porque se eu ainda tivesse preso naquela mentalidade fixa, eu falaria assim, cara, 9.000? Pô, você foi um bosta. Esquece isso daí, sai fora desse negócio de concurso. Mas naquela hora, quem falou mais alto foi a minha mentalidade de crescimento. Parabéns pelo seu esforço. Mesmo você tendo ficado em 9.000, você deixou outros 9.000 para trás. Percebeu a diferença? Isso é muito louco na sua cabeça, por um motivo muito simples. Quando você vê, não consegue desver. Quando você percebe que entendendo cada um desses processos e desencanando do resultado, você passar, eu tenho que passar, eu tenho que passar, eu tenho que passar, eu tenho que passar. Sabe o que acontece? Você começa a passar, você passa nos concursos. O nome começa a aparecer no Diário Oficial. E da primeira vez que meu nome apareceu no Diário Oficial até a minha aprovação para nomeação, depois eu sou servidor público, levaram 4 anos. Antes desses 4 anos eu tinha passado mais 5, 6 anos reprovando, preso ali na mentalidade fixa. Então eu levei 10 anos do meu primeiríssimo concurso até a minha nomeação. 10 anos. Eu estou falando isso para você porque você pode encurtar esse atalho. Estou trazendo essa experiência que eu vivi para você entender que isso é possível. É factível de você passar em concurso. Não é uma coisa de gênios, de pessoas com inteligência que veio lá do útero. Não. É uma coisa possível, palpável. É factível. Essa decisão de fazer esse movimento ele é muito pessoal. Ele depende única e exclusivamente de você. Cabe a você fazer esse movimento. Cabe a você refletir se você está disposto a fazer esse movimento ou não. O meu papel aqui no canal é trazer diversos cenários possíveis para você. E cabe a você, meu querido espectador, minha querida espectadora, dizer se esse caminho é melhor para você ou não. O concurseiro com mentalidade de crescimento, ele não trabalha com o conceito de certo ou errado. Pelo menos ele não tenta trabalhar com esses conceitos. Ele trabalha com coisas que são adequadas ou inadequadas para o momento dele. Tem pessoas, por exemplo, que se dão super bem com resumos. Tem pessoas que se dão bem com mapas mentais. Tem outras pessoas que já se dão super bem, por exemplo, com flashcards. Tá tudo certo, não tem erro nenhum. Quer ver outra situação? Pode acontecer de você ter feito um concurso e mapas mentais terem sido super úteis naquele concurso. Para uma outra prova, você achou o resumo mais adequado para aquela prova. Essa questão ela é muito pessoal, muito íntima. Então cabe a você refletir, se permitir fazer esse movimento, essa simples mudança de olhar. Ou seja, deixar de olhar só para o ponto A e só para o ponto B e olhar para a trilha, para o processo que une esses dois pontos, ou seja, do seu marco zero até o seu objetivo. A forma de pensar me permitiu apreciar, ter esse gostinho de apreciar a caminhada, apreciar a paisagem, curtir a paisagem. Mas esse movimento só depende única e exclusivamente de você. Eu trago as para o canal, mas a decisão é única e exclusivamente sua. Rapaziada concurseira, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam aí no canal. Não deixem de dar o like nesse, porque quando vocês dão like, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo válido, que merece ser difundido para outras pessoas. Tá bom? Então deixa aí seu like, comenta, compartilha esse vídeo para mais pessoas que tenham esse tipo de mentalidade, que de repente esse vídeo pode ajudar em alguma coisa. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e não se esqueçam. Hoje, dia do concurseiro. Amanhã, dia do servidor. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.